Olá, eu estou de volta aqui hoje com algumas reflexões sobre o sociólogo alemão Max Weber. Eu, na minha juventude, eu cheguei a fazer um mestrado em ciências sociais e eu concluí os créditos, mas não fui adiante e ali resolvi tomar um outro caminho dos concursos públicos na área jurídica e depois fiz os meus estudos de pós-graduação sempre na área do direito constitucional, da filosofia do direito, mas sempre com uma inclinação e um interesse muito grande pela sociologia, pelas ciências sociais em geral. Então, naqueles créditos daquele mestrado, eu cheguei a estudar Max Weber. Eu li A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e li muita coisa sobre Weber, inclusive Raymond Aron, no seu famoso Etapas do Pensamento Sociológico. Raymond Aron que tem uma semelhança com Weber, né, no seu pensamento. Mas esses dias, por conta de uma palestra que vou fazer, eu resolvi voltar algumas noções de Weber e acabei lendo um livro muito interessante dele, que é esse aqui, Ciência e Política, Duas Vocações. É um livro pequeno, né, facilmente encontrável, da Martin Claret, mas ele de alguma forma resume e traz o essencial do pensamento de Max Weber. Então eu vou inicialmente abordar 3 tópicos do pensamento de Max Weber. Vou falar sobre o seu livro de 1905, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, sobre as formas de legitimação do poder político e sobre questões metodológicas e epistemológicas em Weber. Após esses 3 pontos, aí eu falarei especificamente sobre esse livro. Mas achei que seria interessante fazer, então, uma introdução mais sistemática do pensamento dele. Max Weber é um sociólogo alemão, nascido em 1864 e falecido em 1920. Então, em sua vida, ocorreram grandes transformações, né, na política mundial, nas sociedades, o avanço da industrialização, a Primeira Guerra Mundial, já mais próxima do fim da vida dele, e Weber, ele integrou os esforços de guerra da Alemanha, foi diretor de hospitais na região de Heidelberg, e aquela guerra, finalmente, as mudanças foram muito grandes. Então o Império Germânico extinguiu-se, né? A Revolução Russa foi vitoriosa naquele mesmo momento, e Max Weber, justamente o seu livro essas 2 palestras que ele deu, Ciência como Vocação e Política como Vocação, foram proferidas depois da Primeira Guerra Mundial, portanto já perto da morte dele, e foram 2 palestras dirigidas a alunos da Universidade de Munique, na Alemanha. Max Weber, ele tem um diálogo muito interessante com o marxismo, um diálogo em que ele ocupa uma posição crítica, embora respeitosa, né, das concepções do marxismo, mas problematizando, e eu percebo isso mesmo nessa fase final aqui das palestras. Mas o seu livro mais conhecido, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, eu vejo justamente como um diálogo com a tese, uma das teses centrais do marxismo, de que a estrutura econômica, né,
as relações de produção econômica, elas determinam como vai ser a sociedade do ponto de vista da superestrutura, do ponto de vista político, jurídico, ideológico, religioso. Então, a economia, para Marx, determinaria todos os demais fatores, sobretudo os fatores ideológicos, culturais, etc., religiosos. E justamente o que Max Weber vai tentar mostrar na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e o título já é de alguma forma provocador, O Espírito do Capitalismo, quer dizer, enfatizando a importância dos aspectos culturais em relação à economia. Max Weber vai dizer justamente o contrário, vai dizer que uma ética religiosa determinada, aspectos de uma determinada religião vão influenciar decisivamente a economia. Então é um pouco inverter a lógica marxiana aí. E ele vai dizer basicamente que a ética protestante, sobretudo baseada em Calvino, a teoria da predestinação, a ética do protestante naquele momento de levar uma vida frugal, uma vida mais simples, de economizar, de aceitar o lucro, a riqueza como um signo, como uma demonstração de que Deus prestigia aquela pessoa, predestinou aquela pessoa à riqueza, que tudo isso vai ser fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. E aí ele leva os seus argumentos para os Estados Unidos e vai dizer basicamente que o capitalismo surge no norte dos Estados Unidos, que seria em tese mais pobre num primeiro momento, enquanto o sul católico e onde se dava a exploração econômica do algodão, que tinha mais recursos, esse sul católico e que tinha mais recursos econômicos não desenvolve o capitalismo como o norte, que era mais pobre e tinha a ética protestante. É um resumo do argumento, faz muitos anos, faz mais de 20 anos que eu devo ter lido, mas me chamou a atenção esse diálogo com o marxismo e essa posição de Weber na sociologia de que há muitos fatores, muitas causas dos fenômenos históricos, das realidades sociais e históricas, e não uma causa única, por exemplo, como a economia. Essa é uma obra importante e ilustrativa do pensamento de Weber. O segundo aspecto que eu queria abordar são as suas formas de legitimação do poder. Então ele tinha um conhecimento enciclopédico muito vasto da história e das religiões também, e ele estabelece 3 formas de legitimação do poder. Ou seja, como o poder político pode se justificar aos olhos de quem obedece a esse poder político, né? E o Estado é, sobretudo, uma máquina, para Weber, de gerar obediência. E aí, lembramos o conceito de Estado de Weber, justamente o Estado se caracteriza por exercer o monopólio legal, o monopólio legítimo da força física. Então a política, em última análise para Weber, ela inclui um elemento de violência e um elemento de subordinação dos súditos, de quem obedece ao Estado. E quais são as formas de se justificar esse poder que alguns homens exercerão sobre outros?
Max Weber vê três formas de legitimação do poder. A legitimação ou legitimidade tradicional, que é aquela baseada em costumes históricos, costumes imemoriais de obediência, por exemplo, a uma dinastia, a uma monarquia, e a legitimidade tradicional é própria desses governos monárquicos. Então se obedece por quê? Porque essa é uma tradição, é um costume arraigado naquela sociedade de que aquela família deve governar. E aí, claro, existe aí a teoria do direito divino dos reis, que eu não lembro como Weber trata isso, mas a legitimidade aí é tradicional. Outra forma de legitimidade é a baseada no carisma do líder. No carisma é a legitimidade carismática. Então aí ela não depende mais de uma tradição longa, mas da adesão das pessoas às propostas de um líder carismático, por exemplo, de um chefe guerreiro na antiguidade. Pensemos em César em Roma, né? Júlio César. Então, um líder carismático militar que acaba, de alguma forma, fundando um novo Estado, uma nova ordem. Então essa é a segunda forma de legitimidade do poder político. E a terceira forma de legitimidade do poder político, que muito nos interessa, porque é a nossa forma atual de buscar essa legitimidade, é a legitimidade legal, ou legal racional, ou a legitimidade burocrática. Esse é um termo também weberiano. Então, aqui a gente justifica a existência do Estado em razão da legalidade. Então, por exemplo, nós temos uma Constituição, supomos que essa Constituição representa os interesses do povo, essa Constituição regula as competências legislativas, as competências normativas. Por sua vez, as leis estabelecem competências dos diversos agentes públicos. Então, quando nós nos deparamos com uma portaria, um ato administrativo, vamos dizer, pouco graduado, de um órgão de trânsito que nos impede de estacionar num determinado local, nós aceitamos aquilo porque nós estamos imbuídos dessa legitimidade legal, racional, de distribuição de competências legais, e nós aceitamos porque acreditamos nessa forma de funcionamento do Estado. Por fim, um outro aspecto interessante na obra de Max Weber são as questões metodológicas e epistemológicas. Eu vou passar rapidamente sobre isso. Tem a questão do tipo ideal ou do ideal tipo, que é uma categoria weberiana que significa o quê? Max Weber vê numa determinada realidade sociológica, histórica, um traço principal. Então, por exemplo, que nossos estados modernos constitucionais, eles se baseiam numa forma de legitimidade legal racional. Esse é um tipo ideal, esse estado que se baseia nessa forma de legitimidade. Como a legitimidade do líder carismático é um tipo ideal. São categorias com as quais nós podemos analisar a história, podemos analisar as sociedades. Mas esses tipos ideais, também chamados de tipos puros, eles não existem na realidade em toda essa pureza. A realidade vai misturar tipos diferentes, por exemplo, de legitimação. Então, num Estado democrático baseado na legitimidade legal, nós vamos ter espaço para também uma forma de legitimidade carismática, tradicional, etc.
Então, é a noção do tipo ideal em Weber. Ele tem uma discussão interessante também sobre o estatuto das ciências humanas. Então, a história, a sociologia são ciências como as ciências naturais. Nós sabemos que o positivismo sociológico de Augusto Comte, na França do século XIX, queria de alguma maneira igualar as ciências humanas às ciências duras, às ciências naturais. E Weber vai dizer que não. Enquanto as ciências naturais querem extrair leis gerais do funcionamento do universo, do mundo, as ciências culturais, elas buscam a compreensão. Então, o que a gente quer estudando a história não são leis gerais, mesmo quando a gente atue através de leis gerais, mas o que a gente quer é essa compreensão dos fenômenos que aconteceram. É um pouco diferente a configuração dessas ciências humanas para Weber. Então essa é uma parte epistemológica do seu trabalho. E um aspecto muito importante, e um tema que me é caro, é o relativismo axiológico, o relativismo moral de Weber. Weber se alinha com aquelas correntes filosóficas. Poderíamos pensar no ceticismo na antiguidade, no pirronismo, mas poderíamos pensar em David Hume também, um filósofo escocês do século XVIII. E Weber, ele não acredita que haja verdades no campo moral, no campo dos valores. Então, se eu acredito no valor da livre iniciativa como sendo um valor fundamental do funcionamento das sociedades atuais, e você acredita no valor da proteção do trabalho, da proteção social, então uma convicção liberal e uma convicção mais social ou mesmo socialista, para Weber não há uma verdade sobre isso. Não há uma verdade sobre os fins últimos, sobre os valores últimos que inspiram a nossa discussão sobre a nossa vida moral e a nossa vida política e social. Então, os diversos autores apontam esse relativismo axiológico de Max Weber. Então, quando ele fala em valores, ele fala inclusive que há um politeísmo dos valores, que é politeísmo, aquelas sociedades que tinham muitos deuses. Então, esses valores diferentes são deuses, e nós acreditamos neles com um tipo de crença que não é racional, ou que não pode ser demonstrada racionalmente. Eu associo essas reflexões de Weber a um outro pensador, acredito que bem mais recente que ele, o Isaiah Berlin, que fala nesse agonismo dos valores. Então, os valores que se chocam e que são irremediáveis. Então, essa é mais uma característica, e nós vamos ver como ele aplica isso quando ele vai falar da ciência aqui para os seus alunos em Munique. Então, seriam esses os pontos mais teóricos que eu quis abordar, e eu volto aqui ao nosso livro, que foi o que me deu a inspiração para gravar esse vídeo. Então, são duas, como eu falei, duas palestras, uma intitulada A Ciência como Vocação, e ele então profere essa palestra para os alunos da Universidade de Munique, e a segunda palestra é a da Política como Vocação. Então, de alguma forma, já na primeira palestra sobre a ciência como vocação, ele vai opor ciência e política. E justamente isso tem a ver com o seu relativismo axiológico. Então ele vai dizer, o cientista, ele está voltado
ao estudo dos fatos, ele está devotado a uma objetividade do conhecimento. Então isso é que marca o cientista. Mesmo o cientista social, mesmo aquele que trabalha com disciplinas humanas, como ele próprio, Max Weber, que se dizia um economista e que é conhecido como um sociólogo. Então, mesmo o professor, o pesquisador nessas áreas, ele vai ter um dever de neutralidade, digamos assim, porque ele está voltado à produção de um conhecimento. E aí, a política, que é uma atividade fundamentalmente valorativa do que tem valor na vida, do que tem valor na sociedade, isso não deveria ser objeto da atividade do cientista. O cientista não deveria se ocupar com isso. Então ele fala que mesmo o cientista social, não sei se ele usa essa palavra, mas eu vou chamar assim, deve na sala de aula estabelecer fatos. Então ele estabelece fatos, ele demonstra encadeamentos causais. Então ele pode dizer, olha, uma determinada política econômica liberal, em algum momento da história, ela propiciou um crescimento econômico e uma maior igualdade. Ou pode dizer o contrário, sempre tentando demonstrar isso, né, do ponto de vista fático. Mas não caberia a esse cientista e ao professor misturar a sua atividade como cientista com os seus valores políticos. E até nessa polêmica atualmente existente no Brasil sobre a escola sem partido, e eu já escrevi a respeito, às vezes Max Weber é citado em apoio às propostas do Escola Sem Partido, justamente por conta dessa sua conferência sobre a ciência como vocação, em que ele diz que o professor não poderia se valer da cátedra para repassar os seus valores políticos para os alunos. Eu escrevi alguns textos sobre o Escola Sem Partido, críticos ao Escola Sem Partido, e ainda sou crítico. Mas ali eu já reconhecia que sim, é uma virtude do professor a imparcialidade, uma certa neutralidade. O que eu não sei é se é possível o professor nessas áreas humanas se manter apenas como esse analista dos fatos, né, do encadeamento causal e etc. É preciso, né, em boa parte, me parece, dessas disciplinas, que ele também assuma pontos de vista valorativos. E é por isso que eu penso que não se pode, então, é muito difícil estabelecer parâmetros para censurar a liberdade de cátedra, o que o professor faz na sua cátedra. Mas são importantes e interessantes as considerações de Max Weber sobre isso. Na outra, isso é basicamente o principal da vocação, da ciência como vocação. Então ele ressalta, né, a vocação que o cientista tem que ter para isso, né? As dificuldades da vida acadêmica ele também ressalta, e sobretudo essa necessidade da probidade intelectual, dessa seriedade em tratar as disciplinas como ciência, como conhecimento, e muitas vezes abstraindo os próprios pontos de vista valorativos. Já no seu texto A Política como Vocação, ele não volta mais a essa distinção entre ciência e política. Aqui ele se centra realmente em falar daquelas formas de legitimidade do poder político, e também ele faz uma sociologia do político. E quando eu falo do político aqui, do homem político, né? Como se diria em francês, o homem político.
que nós no Brasil chamamos os políticos. Então ele faz uma sociologia dos políticos, mostrando o que era o político num regime monárquico. Ele era muitas vezes um letrado, um sacerdote que auxiliava o rei. Ele era um nobre próximo ao rei. E Max Weber vai desenvolvendo essa sociologia até chegar nos partidos políticos, que também sofreram uma grande evolução. Começaram como partidos ligados aos homens de proeminência no século XIX, a parlamentares, pequenos grupamentos ligados a esses parlamentares, até chegar nos partidos de massa, no início do século XX, e aí sim, na Rússia, os partidos que conduziram a Revolução Russa, na Alemanha também o Partido Social Democrata, que chegou a tomar o poder, né? Havia várias tendências, mas havia os bolcheviques alemães, que seriam os espartaquistas, e que chegaram, me parece, a tomar o poder ali na Primeira Guerra Mundial na Alemanha por algum tempo. Então Max Weber vai fazendo a evolução essa sociologia, né, da atividade política. Em algum momento ele fala que o político ele é um indivíduo que deveria aliar a paixão. É preciso que ele acredite numa causa. Um político que não acredita numa causa, seja ela qual for. E aí sim, Max Weber volta ao seu relativismo. Ele diz, olha, eu não vou dizer qual deve ser a causa que o político deve abraçar, porque isso é livre para a política, digamos assim. Mas ele precisa acreditar em uma causa. E aí continua Max Weber, ele precisa ter um sentimento de responsabilidade com as consequências do seu ato, dos seus atos, com as consequências do exercício da política, e ele precisa ter também o que Weber chama de um senso de proporção, de proporções, que nós podemos interpretar, né, como uma exigência de justiça, um sentimento de justiça, um sentimento também de proporcionalidade dos seus atos, e de alguma forma Weber demonstra uma preocupação nessa última palestra com a moderação no exercício da atividade política. Para chegar ao argumento principal dessa segunda palestra, que é a distinção que ele faz entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Então, a ética da convicção seria a pessoa acreditar no bem, digamos assim, em uma concepção do bem e do bem político, do bem social, do que é bom na vida política, uma concepção de mundo, uma concepção de sociedade. Então, a ética da convicção é você acreditar profundamente numa concepção política, numa concepção social. Então, lembremos que ele ali está falando em 1918, a Revolução Russa recém-vitoriosa, o marxismo estava, né, colocado, o comunismo, de uma maneira muito premente ali, e de alguma forma existe no marxismo, na história do marxismo, essa crença, né, na verdade, de alguma forma, daquelas propostas. Então me parece, quando ele está falando em ética da convicção, ele está assim falando dos partidos marxistas. Então essa ética da convicção, de crer em uma verdade política, né? E a ética da responsabilidade seria diferente, seria uma ética que mediria as consequências dos atos.
Então, o político que tem a ética da responsabilidade, que é o que defende Max Weber, ele não vai só focar na sua convicção, ele vai também se preocupar com os meios que ele emprega para atingir esses objetivos. Então, basicamente, quando ele fala em ética da convicção, ele está se referindo a algo do tipo maquiavélico, de os fins justificam os meios. Então, se eu tenho um fim bom, por exemplo, a construção de uma sociedade igualitária, não interessam os meios que eu posso usar, ainda que causem sofrimento, em certa medida, aquilo pode se mostrar necessário a que eu atinja esse fim, esse objetivo. Então, aqui na palestra de Weber, isso seria a ética da convicção. E a ética da responsabilidade seria uma ética que se questionaria sobre a correção dos meios para atingir os fins. Nós ficaríamos tentados a, de alguma forma, associar a ética da convicção e a ética da responsabilidade, da maneira como Weber coloca, aquela divisão na filosofia moral entre kantismo e utilitarismo. Então, o kantismo é uma ética da convicção, digamos assim. Você, no kantismo, a lei moral se impõe independente das consequências. Então, e o utilitarismo, ele se preocupa com as consequências dos atos. Então, basicamente, nós poderíamos associar a distinção que Weber faz entre ética da convicção e ética da responsabilidade ao kantismo e ao utilitarismo. Mas tem um problema aí, porque quando ele está falando da ética da convicção, ele está justamente dizendo que essas pessoas que têm a ética da convicção, elas são capazes de empregar quaisquer meios para atingir um objetivo que elas achem legítimo. E isso já é um ponto de vista utilitarista. Não é um ponto... Então, por exemplo, pode ser que uma determinada força política entenda que é necessário ou que é legítimo matar para atingir um certo objetivo. Então, Max Weber está chamando isso de ética da convicção. Mas, na verdade, isso é uma forma de utilitarismo. Então, eu posso estar dizendo assim, é útil, né? É melhor para a felicidade geral atingir esse objetivo. Então, é isso que faz a ação moralmente correta, essas consequências. Então, há aí uma certa disjunção, né, entre essas categorias. Mas o que eu entendo dessa ética da convicção, justamente que pode implicar um certo utilitarismo, é isso que eu acabei de dizer. Os fins justificam os meios. E aí Weber se opõe a isso, que os fins justificariam os meios. E isso está de acordo com uma convicção que eu tenho de que acreditar numa verdade moral e política é algo perigoso para a vida política, é algo ruim para a democracia, porque na medida em que você acredita numa verdade absoluta da sua crença política, você está disposto a tudo na política. Então, por isso que eu, de alguma forma, sou um adepto do relativismo moral em alguma medida e apliquei isso ao direito constitucional no meu livro Neoconstitucionalismo e Verdade, Limites Democráticos da Jurisdição Constitucional. Eu penso que o relativismo moral, em alguma medida, você duvidar das suas próprias convicções, pode levar a uma tolerância em relação às convicções alheias. É claro que a tolerância tem limites, mas pode levar a uma tolerância que permita a existência da democracia e a convivência de pontos
de vista contrários, pontos de vista divergentes. E lembrei aqui de uma frase famosa de Dostoiévski, em que ele diz: se Deus não existe, tudo é permitido. Então Dostoiévski era muito preocupado com a existência de Deus, e justamente porque achava necessário que a ética ela se ancorasse na religião, o que muitos filósofos da moral não acham necessário. Kant, por exemplo, tentou fundar sua ética de uma maneira laica, sem necessidade de um recurso a uma instância religiosa. Mas Dostoiévski diz: se Deus não existe, tudo é permitido. E Lacan, psicanalista francês do século XX, da segunda metade, primeira também já atuava na primeira metade do século XX, mas não sei quando ele morreu, já nos anos 80, salvo engano. Lacan, salvo engano, mudou a frase e disse assim: se Deus existe, tudo é permitido. Ele inverteu a lógica da frase de Dostoiévski. Então, o que eu estou dizendo com isso, não estou querendo me referir à religião, nem tomar uma posição sobre a existência de Deus ou não, não é isso. Mas o que é que Lacan está dizendo? Se Deus existe, se eu acredito numa verdade divina, eu estou disposto a fazer tudo por isso, em nome disso. E a história das religiões mostram isso, né, com facilidade. Então, de alguma forma, é essa ética da convicção que preocupa Max Weber na vida política e que devia também nos preocupar nos tempos atuais. E eu termino aqui lembrando uma frase final de Max Weber na palestra sobre a ciência como vocação, em que em algum momento ele diz assim que cada um, que a ciência é uma coisa, os valores são outras, não é? Que a ciência não pode determinar os valores e que cada um tem que escolher os seus valores e tem que viver de acordo com seus valores. Então, no caso do cientista, ele tem que ser de alguma forma fiel àqueles valores que são próprios da ciência, vamos dizer assim, aquele comportamento exigido do cientista. Se ele quiser ser político, já seriam outros valores, já seria, né, uma outra atividade. E aí ele diz alguma coisa no final da palestra, mais ou menos assim: se cada um encontrar e obedecer ao demônio que tece as teias da sua vida, tudo será simples e fácil. Então, quando ele fala demônio aqui, não é o demônio cristão, né? É o demônio, o demos, digamos assim, da filosofia antiga, não é esse demônio que a gente usualmente fala, de que falamos usualmente. Então, o demônio aqui é um deus, né? Então, o que ele está querendo? Ele diz: se cada um encontrar e obedecer ao demônio que tece as teias da sua vida, então, se nós encontrarmos realmente os nossos valores, né, identificarmos os nossos valores, buscarmos atividades que estejam de acordo com os nossos valores, então, e fizermos as renúncias necessárias a essas escolhas, a esses valores, então, como diz o grande sociólogo Max Weber, um dos maiores nomes das ciências sociais, então tudo será simples e fácil. É isso, muito obrigado.